Hoje nós vamos conversar sobre um assunto para a gente poder entender por que quando a gente fala de ordem, a gente sempre atrela muito a propósito, né? E é onde que entra até a questão da integração de vida que a gente tanto conversa no meio desse assunto. Sejam bem-vindos mais uma vez, aqui é o canal do Prosa Diária. E hoje, para a gente poder entender por que é tão comum a gente olha que legal, integrar a ordem ao propósito, né? E depois, consequentemente, falar de integração, a gente precisa de uma dose de contexto também, né? Eu tenho alguns pontos aqui para não esquecer do que a gente tem que conversar. Primeiro que eu queria que a gente conversasse, entendesse sobre, é por que a gente fala tanto de ordem no mundo de hoje em dia, né? Por que no mundo moderno é tão importante e fundamental a gente falar da ordem, não da ordem pela ordem, que é a produtividade, a organização aleatória, mas a própria virtude da ordem em si. Primeiro, um primeiro motivo é claro, é óbvio, é, há uma desordem muito nítida no mundo hoje em dia. Não só desordem em questão de rotina e dia a dia, mas uma desordem das prioridades, uma desordem das atenções, uma desordem, sobretudo nos valores, né? Então, falar de ordem se torna fundamental no mundo moderno, falar sobre isso, né? E, para além disso, é nítido um caos cada vez maior na vida das pessoas, na minha vida, na sua e tudo mais. Não só um caos externo, por N fatores, e aí beleza, isso não é exclusivo do mundo hoje em dia, sempre houve caos, né? Mas há um caos cada vez mais é, próximo, cada vez mais com uma cada vez com uma capacidade maior de tocar a nossa vida de alguma maneira, esse caos externo, mas também um caos interno que a gente vive. E aí, ponte com muito a ver com essa desordem que existe de valores, de atenção, de prioridades, de amores, etc. Beleza? Então, o fato é, este é o contexto, né? É isso. Uma desordem muito nítida no mundo hoje em dia, um caos cada vez mais com uma capacidade de tocar a nossa vida de alguma maneira, certo? Por quê? Por que esse caos, né? Ainda sobre o caos. É muito comum a gente confundir uma desculpa, uma vida cheia como sinônimo de uma vida plena, e são coisas completamente diferentes. Uma vida cheia, uma vida tribulada, uma vida com infinitos compromissos, não é sinônimo de uma vida plena. Não é sinônimo de ter propósito. E muito menos é sinônimo de ter ordem. Quando temos uma vida repleta e cheia. E quando eu digo cheia, entende-se por tudo. Cheia de tarefas, cheia de compromissos, cheia de, enfim, de pessoas, completamente abarrotada, uma vida onde tudo precisa ser feito, absolutamente a todo momento. Então, ratificando, este é o contexto. Uma desordem muito nítida, um caos com uma capacidade cada vez mais nítida de nos alcançar de alguma maneira, e essa confusão de vida plena com vida cheia, beleza? Entendendo esse contexto, o que a gente entende por. O que é legal, na verdade, a gente entender por propósito? É muito mais do que ter metas a cumprir e tentam definir propósito desta maneira, e eu já vi muito na internet sobre isso, e aí fica uma coisa muito mecanicista, uma coisa muito técnica, muito mais do que metas a serem cumpridas, objetivos a longo prazo, o propósito é aquilo pelo qual vale você viver, é pelaquilo que você vive, seja um porquê ou seja um porquém, muito claro na sua vida pelo qual você faz todas as coisas. O motivo que te faz fazer todas as coisas e fazê-las bem e por amor, por mais difícil que seja. Este é o ponto para a gente poder entender propósito. Propósito é aquilo que te motiva, aquilo pelo qual você faz o que você faz e não o faz de uma maneira qualquer, mas o faz por amor em vias do teu propósito, em vistas do teu propósito, pelo teu propósito, né? Que pode ser um porquê, que pode ser um porquê também, né?
é esse profundo chamado de viver com amor e por amor tudo aquilo que você faz. Percebe que quando a gente define isso, define propósito dessa maneira, a gente sai um pouco dessa ideia de, de propósito como meta a ser batida e cumprida, né? E quando a gente diz um porquê, um porquê, e fazer tudo isso, fazer todas as coisas, por algo, por quem e por amor, certas coisas passam a deixar de ser um propósito, como por exemplo sucesso financeiro. Se o sucesso financeiro é o propósito da sua vida, isso não se sustenta por si só. Por quê? Porque você vai precisar fazer todas as coisas para alcançar esse seu propósito por amor. E aí valores se misturam ao buscar esse tipo de propósito. Entende? Então acho que aqui já fica a primeira reflexão pra gente e um primeiro passo que a gente pode parar para pensar. O que que eu tenho feito, o que eu tenho tido como propósito na minha vida? O que que eu enxergo como propósito? Qual é o meu propósito? Pelo que eu estou nesse mundo e pelo que eu vivo. Eu faço o que eu faço por quê? Eu faço o que eu faço por quem? Qual é o fim último de tudo isso que eu faço? E aí você pode adentrar cada vez mais a fundo nessa pergunta, tanto para você alcançar um propósito para o teu dia de amanhã, para o teu mês, para este teu ano, para o ano que vem e para a tua vida. Cada vez aumentando mais a esfera de entender o teu propósito. Entende? Então essa é a primeira coisa que a gente pode parar para pensar. É um exercício muito interessante para a gente poder fazer, né? E aí, por que é importante a gente pensar e falar sobre propósito? Porque a vida hoje em dia, e a gente volta lá no início falando sobre o mundo moderno e a vida hoje em dia, há uma nítida fragmentação de tudo aquilo que a gente faz, né? Essa perda da conexão entre aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo. Isso é uma fragmentação também, né? É quando a minha oração, quando a minha vocação e quando a minha rotina não conversam. E eu vivo essa vida fragmentada. Já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Quando a minha vida de oração é uma coisa e ali há um tipo de eu, quando a minha vocação, aquilo que eu faço, o meu dia a dia, o meu trabalho, há um outro tipo de eu, e a minha rotina, as minhas tarefas mais comuns, o meu trato dentro de casa, com a minha família, há uma outra pessoa diferente de mim mesmo, né? Então, isso é cada vez mais comum, essa fragmentação no mundo moderno, né? E pensar em propósito também é pensar uma forma de integrar todas essas coisas juntos. É viver uma unidade de vida de modo que há um único eu que age com um único propósito em todas as esferas da minha vida, né? Isso é fundamental, porque essa integridade de vida, para muito além de trazer, sei lá, produtividade ou trazer eficácia, traz uma paz. Mas uma paz diferente do que o mundo oferece, no sentido de que paz não é ausência de problemas. É você estar com a consciência limpa de você estar fazendo exatamente o que você deveria estar fazendo pelo motivo pelo qual você faz tudo. Entende? Então, viver uma integridade de vida é viver de tal modo que há um único eu em todas as esferas da sua vida e isso lhe traz tranquilidade e paz no coração. E foi por isso que a gente construiu uma sequência lógica para a gente poder conversar e a gente vai fazer uma minissérie aqui no YouTube para vocês sobre como ter uma vida integrada, como viver uma vida íntegra. E de modo que a gente consiga não só planejar, mas a pensar como, e com passos muito concretos, sendo bem sincero, de como que a gente
raciocina isso na nossa vida, essa integridade, e aplica nela diretamente. Essa minissérie vai começar no dia 4 de agosto, então te convido a participar, o link está aqui embaixo na descrição. Se inscreva, participe com a gente, é 100% gratuito, mas só uma sequência lógica de vídeos que vai te ajudar a viver uma vida integrada, a dar passos largos a esse objetivo de viver uma vida integrada, né? E entendendo que a tua espiritualidade precisa se encarnar no seu cotidiano, precisa reverberar em cada área da sua vida. Isso é uma vida integrada, e é sobre isso que a gente vai conversar nessa minissérie, que eu te convido a se inscrever aqui no canal, se inscrever no link aqui na descrição, para poder estar com a gente, tá bom? E aí, continuando, né, a falar dessa integração, viver uma vida integrada e querer viver essa integração demanda a ter que criar hábitos que unificam esse seu ser, né? Conversaremos sobre isso na minissérie também, né? De que hábitos que eu preciso ter conscientes, não hábitos mecanicistas, apenas de maneira a repetir sequências de ações, não é isso, mas hábitos conscientes e, sobretudo, intencionais na sua vida que te faça dar passos a essa vida integrada, né? E porque viver uma vida integrada é viver a vida com um eixo, e há uma única pessoa nesse eixo que faz com que toda a sua vida ande de maneira uniforme e integrada, né? Em tudo aquilo que você faz. Então, te convido para se aprofundar nessa análise, para te aprofundar nessa conversa, a se inscrever aqui na minissérie Como Ter uma Vida Integrada, que vai começar a partir do dia 4 de agosto, tá bom? Espero que esse vídeo seja útil para você, sobretudo para te mostrar que é possível viver uma vida integrada, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, se inscreva aqui na minissérie e até a próxima.